Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Regressa então para a continuação da resolução do exame de Físico-Química A do ano 2015, segunda fase, agora com a segunda, ou melhor, a questão 1.2 do segundo grupo deste exame, que é uma questão que incide no tema da Química do 10º ano, mais concretamente nas soluções gasosas, tocando então na lei de Avogadro. Já lá vamos ao significado da lei de Avogadro, o que é que ele constatou. A questão diz-nos o seguinte: considera uma amostra pura de metano e uma amostra pura de óxido nitroso com volumes iguais nas mesmas condições de pressão e temperatura. Cuidado, que estar nas mesmas condições de pressão e temperatura não quer dizer que estou nas condições normais de pressão e temperatura. Ninguém está aqui a dizer que estamos nas condições PTN. Cuidado. Apenas estamos a dizer que vocês têm dois gases que estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Podendo ser as normais ou não. Ninguém diz isso. Vocês não podem assumir aqui que estão nas condições normais de pressão e temperatura. Não é isso que dizem. Ok? Cuidado. Quantas vezes é que a amostra de óxido nitroso é mais pesada do que a amostra de metano? Apresenta então o resultado arredondado às unidades. Bem, o que eles estão aqui a pedir é uma comparação. É uma comparação entre estas duas massas. Quer dizer, quantas vezes é que a massa de óxido nitroso é mais pesada relativamente à amostra de metano. Se queremos uma comparação entre as massas e quantas vezes é que uma é maior ou menor do que outra, isso será sempre um quociente, sempre uma razão, um quociente, ou seja, quantas vezes é que o óxido nitroso é mais pesado do que o outro, então vai ter que o óxido nitroso fica em numerador desse quociente. Então o que eles me estão a pedir é o quociente entre a massa de óxido nitroso e a massa da amostra de metano. Bem, como é que nós vamos fazer isto? Vamos tocar aqui numa ideia. Nós sabemos que o número de moles é o quociente entre a massa da amostra e a respectiva massa molar da substância. Resolvendo esta igualdade matematicamente em função da massa, nós temos que a massa será simplesmente igual ao número de moles vezes o respectivo, ou vezes a respectiva massa molar. O que quer dizer que esta razão ainda é igual ao produto entre o número de moles de óxido nitroso vezes a respectiva massa molar do óxido nitroso, a dividir então pelo número de moles de metano vezes a respectiva massa molar de metano. Ou seja, nós vamos ter que encontrar aqui uma relação entre o número de moles e também, porque as massas molares a gente consegue calcular através da tabela periódica, tirando as massas atómicas relativas, mas nós vamos ter que encontrar aqui uma relação entre estas moles. Para isso, vamos então apelar à lei de Avogadro. E o que é que diz este fulaninho? Avogadro constatou que dois gases, quaisquer gases, independentemente do tipo de gás em questão, quaisquer dois gases, nas mesmas condições de pressão e de temperatura, ocupam o mesmo volume molar. Ou seja, esta lei de Avogadro não é só para as condições normais. Avogadro constatou isto para qualquer condição de pressão e temperatura. Se esses dois gases estão sujeitos à mesma pressão e à mesma temperatura, esses dois gases têm o mesmo volume molar. O volume molar é o volume ocupado por uma mole de gás. A ideia, quando vocês estão nas condições normais, são as condições PTN, esse volume molar é 22,4 decímetros cúbicos por mole. Mas a ideia de Avogadro mantém-se sempre. Apenas nesse caso especial das condições normais de pressão e temperatura, esse volume molar é igual a 22,4. Noutras condições é diferente de 22,4. Mas dois gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, ocupam sempre o mesmo volume molar. Então é isso que eu vou dizer. Aplicando então a lei de Avogadro, eu vou dizer que o volume molar do metano é exatamente igual ao volume molar do óxido nitroso. E aplicando então a ideia sobre o que é o volume molar, e reparem que o volume molar
é exatamente igual ao volume da amostra sobre o número de moles da amostra. As unidades do volume molar são então decímetros cúbicos por mol. É o quociente entre o volume real da amostra que vocês têm e a quantidade química, ou seja, as moles. Substituindo então o volume molar por esta expressão, aqui por este quociente, eu vou obter que o volume molar de CH4, ou seja, isto está de ser equivalente a eu ter o volume da amostra de CH4 sobre o número de moles de CH4, isto a ser ainda igual ao volume da amostra de óxido nitroso sobre a quantidade química, né, de óxido nitroso. Agora reparem, se eu apelar aqui à lei fundamental das proporções, que é o produto dos extremos iguala o produto entre os meios, eu vou obter que o volume da amostra de metano vezes o número de moles de óxido nitroso é exatamente igual ao volume de óxido nitroso vezes o número de moles de metano. E agora reparem, como me dizem no enunciado que os volumes das amostras são iguais, ou seja, como o volume de metano é exatamente igual ao volume de óxido nitroso, então nós podemos cancelar aqui estes volumes e obtemos a seguinte igualdade: o número de moles de óxido nitroso é exatamente igual ao número de moles de CH4. Ou seja, se tivermos nas mesmas condições de pressão e temperatura, dois gases com o mesmo volume têm a mesma quantidade química. Ou seja, nas mesmas condições, o recíproco também é verdade, nas mesmas condições de pressão e temperatura, dois gases que têm a mesma quantidade química, dois gases, ou seja, vocês têm as mesmas moles desses gases, esses gases vão ocupar volumes iguais. Ok? Isto é importante, porque agora, concluindo esta ideia, eu posso aqui neste quociente cancelar as quantidades químicas de óxido nitroso e de metano, porque elas são iguais, não é? Mostramos aqui que elas são iguais. Então esta razão vai ser exclusivamente calculada através das massas molares. Então é isso que vamos terminar. Vou terminar aqui a massa molar de óxido nitroso. Isto seria exatamente igual a 2 vezes a massa atómica relativa do azoto, que é exatamente 14. Então terei 2 vezes 14 mais a massa atómica relativa do oxigênio, que é 16. Isto, obviamente que as unidades de massa molar são gramas por mol. Isto em gramas por mol. E vou ainda calcular a massa molar do metano, seguindo o mesmo princípio. Isto há de ser então igual à massa atómica relativa do carbono, que é exatamente igual a 12, mais 4 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio, que é 1, isto em gramas por mol. E agora vou só aqui à razão e vou substituir, e tenho então o exercício resolvido, porque a massa molar do óxido nitroso, efetuando os cálculos, dá 44 gramas por mol. A massa molar do metano dá 12 mais 4, que dá 16. E efetuando então estes cálculos, isto está a dar 2,75, o que teremos que arredondar às unidades, ou seja, aproximadamente 3 a nível de resposta. Concluímos então que a massa da amostra de óxido nitroso é 3 vezes mais pesada do que a massa da amostra de metano. E tínhamos então o exercício resolvido. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar-vos. Um grande abraço e até já. Vou resolver já de seguidinha o próximo exercício deste grupo 2.